Tá. Sim, não vou conseguir encaminhar não, mas ela está bem lá em cima da tela. Bem ali, entra no YouTube. Deu certo? Entrou aí no YouTube? Não. Aqui. Tá. Tá dando pra ouvir? Certo? Ó. Ele tá. Não tá mutado. Não tá mutado não, né? Não. Não tem problema, vamos começar. Primeiro episódio assim. Vamos lá então. Então vamos lá. Primeiro episódio do Efatá Podcast, né? Esse episódio vai ser um episódio muito marcante, eu creio nisso. E esse podcast foi algo que Deus colocou no meu coração para edificar pessoas, edificar ministérios, edificar chamados, edificar pessoas que estão fracos na fé e às vezes acha que Deus ainda não é o mesmo Deus que está na Bíblia. O convidado de hoje é um amigo, né? A gente não se vê muito porque cada um mora na sua cidade, né? Tem seus afazeres, mas é um amigo, um homem de Deus e já foi resposta para a minha vida algumas vezes aí. É o presbítero Diego, da cidade de Lins. Se apresenta aí, Diego, pessoal. Fala um pouco quem é você, de onde você é. Fala um pouquinho. Eu fico feliz, né? Deus abençoe a vida do meu amigo Francisco. É um prazer em revê-lo. E nessas condições de hoje, né? Muito melhores. A gente já teve a oportunidade de se conhecer lá atrás e depois a gente vai falar um pouco disso. Sim. Mas é um privilégio para mim, uma honra poder participar desse primeiro podcast seu aí. Eu fico muito honrado por isso, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família. Aqui muitas pessoas me conhecem, né? Conhecem o testemunho de vida também, aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi. E hoje estou chegando aí aos meus 35 anos, né? Ao lado de uma esposa linda, maravilhosa, 4 filhos. Deus me deu uma família e a gente vai compartilhar um pouco disso, do que Deus tem feito aí na minha vida, né? Eu atualmente hoje estou, como você disse, na cidade de Lins, trabalhando lá, fazendo a obra lá, aquilo que Deus tem nos direcionado ali naquela região. E também aqui sempre em Monte Aprazível, né? Sim. Que é a cidade onde que a gente nasceu, onde a gente tem amigos, onde que Deus nos colocou pessoas, né, aos nossos lados e que sempre tem nos ajudado, que sempre tem aí direcionado também o nosso ministério aí. Então eu fico feliz por poder estar aqui nessa tarde. Creio, né, que esse trabalho irá alcançar pessoas, vidas, e é tudo para a soma e para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. É isso aí. Esse é o nosso convidado de hoje, o presbítero Diego, da cidade de Lins. Meus irmãos, eu vou falar alguma coisa para vocês aqui, que quando eu mandei mensagem para ele, na mesma hora ele falou para mim, não, eu vou sim, eu vou dar essa força aí, eu vou me dispor a sair da cidade de Lins. Todo mundo sabe que não é fácil, né? Sair de uma outra cidade com filhos aí e para ajudar pro reino, né? Porque eu costumo dizer isso, que tudo que a gente faz pro reino, tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? Esses dias atrás eu estava meditando numa passagem onde o Senhor tinha enchido 2 homens com o Espírito Santo, mas não era para eles pregar nem nada, era para eles fazer as coisas da arca, as coisas do templo, né? E aquilo ali mexeu muito comigo, porque às vezes a gente acha que Deus só enche pessoas com o Espírito Santo para pregar, para ministrar, mas não. Todos aqueles que estão nos bastidores ali, que fazem algo de uma forma diferente,
também está contribuindo para o reino, né? O que você acha, o presbítero Diego? Vamos começar a entrar nessa parte do ministério. O ministério, você acha que é só aquele que tem o microfone na mão, que só tem um cargo de liderança, ou o ministério vai mais além do que isso? Não, o ministério ele vai muito mais além do que isso, né? A gente tem passado por um período, né, por dias aí, onde muitos têm confundido isso, essa questão do ministério, onde as pessoas acham que ministério é só aquele que prega, ministério é só aquele que canta, ministério é só aquele que está exercendo algo ali em cima de um púlpito, e verdadeiramente não é isso, né? Eu amo essa passagem que você citou, quando vai ser construído o tabernáculo, né? Sim. E Deus manda que Moisés separasse esses dois homens, né? Bezalel e Aholiabe. E ali Deus fala assim para ele, Deus enche eles, né, com o seu espírito para capacitar para quê? Para o serviço. Sim. Né? Eles não estavam pregando, eles não estavam cantando, eles não estavam aparecendo, mas o que? Eles estavam trabalhando, né? Eles estavam no serviço. Eu sei que no decorrer hoje desse trabalho aqui, a gente vai falar um pouco dessa questão do ministério, mas de início, assim, eu vejo que o trabalho, o servir não é apenas isso, né? O servir, ele vai muito além de estar com um microfone na mão. É muito além daquilo que nós vemos. Eu costumo dizer, eu gosto muito de Marta. Às vezes a gente critica a Marta, né? A gente olha para Maria e Marta, aquele contexto todo, e a gente sempre diz, Marta está fadigada com as coisas, Marta só está trabalhando. E se você olhar para o trabalho de Marta dentro da Bíblia, sempre ela estava servindo. Quando Jesus foi a primeira vez na casa de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia vai dizer que Marta estava o quê? Servindo. Marta serviu, preparou um jantar, preparou uma comida, né? A gente vai perceber que depois que Lázaro ele ressuscita, Jesus vai novamente na casa deles. E Marta está onde? Está servindo. Então Marta é alguém que sempre ela está servindo. E eu costumo dizer, se não existe uma Marta que serve, quem prepara uma comida para Jesus? É verdade. Quem prepara um banquete para Jesus? Né? Então, existem sim os momentos que a gente tem que estar no pé de Jesus, que a gente tem que estar buscando Jesus, existem essas pessoas ali, mas a gente sempre tem que entender que tem que sempre existir uma Marta, que vai estar trabalhando numa cantina, que vai estar trabalhando atrás, nas mídias, ninguém vai estar vendo ela, ninguém vai estar observando ela, mas ela vai estar servindo. Então, o ministério ele vai muito mais além disso, né? Hoje, infelizmente, a gente tem vivido dias em que as pessoas têm entrado para o ministério à procura de holofortes, mas não é isso que a Bíblia nos mostra, não é isso que a Bíblia nos diz. E a gente vai também depois falar um pouco mais disso, mas respondendo aí a sua pergunta, eu creio que, biblicamente, o ministério, o serviço, ele vai muito além de um microfone, do que estar na frente de câmeras. Existem muitas pessoas trabalhando por trás para que o reino continue sendo sustentado. Sim, verdade. E a gente sabe, igual você falou, que você é daqui da cidade, muita gente conhece, né? Muitas pessoas aí da nossa cidade te conhecem, alguns outros aí. E eu queria que você começasse então o podcast, contasse um pouco do seu testemunho de vida, como que você foi, se já existiu um Diego antes de Jesus, ou se ele já nasceu no berço evangélico, já. Conta pro pessoal que ainda não te conhece, quem que é o presbítero Diego hoje, desde o começo da sua conversão. Algumas partes, lógico, né? Não vai dar para contar tudo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui uns 15 dias. Mas algumas partes aí que te marcou, como que foi? Então, a minha conversão, eu costumo dizer, eu já trabalho com jovens, né? Eu costumo dizer que privilégio é quem pode nascer num berço evangélico e crescer, nunca se afastar e permanecer na presença de Deus. O que a gente tem é uma história triste que a gente viveu no passado, né? Então, eu conheci a Cristo com 22 para 23 anos, né? Mais específico, 23 anos. E eu
eu não tive uma perspectiva de vida até esse momento dos 23 anos muito boa. Porque eu com 12 para 13 anos, né, ali eu já comecei a me entregar às bebidas, a alcoolismo, prostituição, né? Eu levei uma vida, né, totalmente fora dos princípios da sociedade, de uma família, né? Eu basicamente destruí, né, a minha casa, a minha família, né? Porque quando você tem um problema e você tem pessoas do teu lado, o problema não é só apenas seu. Às vezes a gente, Francisco, a gente tem um modo de pensar, a gente olha e diz assim, tal pessoa está oprimida lá, ela tem esse problema, o problema é dela. Não, se aquela pessoa ela tem uma família, aquele problema ele não vai afetar só ela. Você pode ter certeza que vai afetar todos aqueles que estão próximos. Então, os meus problemas que eu tinha começou a afetar a minha família, afetar aqueles que estavam próximos de mim. Eu percebi, né, que as pessoas que mais me amavam, né, que estavam mais próximas de mim, começaram a virar as costas para mim. Por quê? Porque eu comecei a machucar pessoas, né? Eu costumo dizer aonde que eu passo que eu vivi dias de a dependência, né, química e o alcoolismo estava tão grande na minha vida que eu cheguei a dormir, né, dormir na rua, beira de sarjeta, acordar com um cachorro, porque eu deixei que as drogas tomassem conta da minha vida, né? Literalmente tomou conta da minha vida e automaticamente isso afetou a minha família. Nesse percurso que eu vivi aí de praticamente 11 anos, 12 anos aí, escravo, né, das drogas, do alcoolismo, todo tipo de droga, que você pensar eu já usei, eu já pratiquei. Então, hoje, né, eu costumo brincar, hoje eu tô com 94 quilos, mas eu cheguei a pesar 55 quilos. Imagine eu, Diego, hoje com 55, eu cheguei eu olhava assim, era só osso, né? Então, assim, eu vivi dias difíceis de chegar em casa, ter uma mãe chorando, com 2, 3 dias você fora de casa, né? Sua família. Eu cheguei a passar tantas dificuldades com isso que as pessoas que estavam próximas, né, da minha família falavam, abandona ele, deixa ele, porque ele não tem perspectiva mais, né? As pessoas não acreditavam mais em mim, no que poderia acontecer na minha vida. E aconteceu algo nesse período tão importante que eu trabalhava com um amigo que hoje, né, é um presbítero, co-pastor na Igreja do Senhor, pastor na Igreja do Senhor, né, que é o presbítero Anderson, que você conhece, e a gente trabalhava junto. E eu me lembro que um dia eu apresentei a droga para ele, eu apresentei a cocaína para ele, e a partir daquele dia ele virou um usuário mais que eu ainda. A gente andava junto, a gente caminhava junto, e Deus permitiu ali um processo do ano, você acha que aproximadamente ali uns 6, 7 anos, e aí como o pai dele era pastor, o pai dele orava pela vida dele, como também orava pela minha, e Deus permitiu, né, um processo que ele viveu, que Deus levou ele para a igreja. Deus libertou ele, Deus trouxe vida para ele, sim, né? E após essa conversão dele, Deus colocou no coração dele me resgatar, né? Você vê. E aí o que acontece? Ele começava todos os dias, Francisco, por um período de aproximadamente quase um ano. Todos os dias, toda manhã, toda tarde, ele ia na minha casa. Falava de Jesus, me convidava para ir para a igreja. E foi através dele, né? Hoje eu tenho um carinho muito importante, sim, né? Pela vida dele, eu tenho um respeito ministerialmente pela vida dele, né? De tantas pessoas hoje que são referências, né? Sim. Eu creio que para você e para mim, a gente tem muitas pessoas, mas uma das principais pessoas de referência, né? É o meu pai na fé, que é o presbítero Anderson, pastor Anderson hoje, na Igreja do Senhor. E uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, porque foi através da vida dele que eu consegui entrar para as portas de uma igreja. Lógico que eu já tinha visitado a igreja antes, mas ele fez aquele serviço, né? Aquele trabalho de plantar semente todo dia ali, todo dia ali, mesmo a terra
sendo infértil, ele estava ali Estava regando. regando. Ele estava ali todas as manhãs, ele estava ali na hora do almoço, ele estava de tarde, né? Tinha dias que eu sabia que ele ia passar em casa, eu corria, saía, falava para minha mãe, ó, fala que não tem ninguém aqui, mas ele estava lá. Tava lá. Ia em bares onde eu estava frequentando, né? Eu gostava muito de frequentar bares. Então, assim, foi através da vida dele, dessa insistência, né? Dessa perseverança dele de estar ali todos os dias que... E um dia eu disse para ele, eu falei assim, se esse Jesus que mudou a sua vida, né, pode mudar a minha vida também, porque eu estava na beira de um poço, né, não tinha mais perspectiva de vida, nada, perdido o emprego, tudo que eu tinha, eu tomava 2 litros de pinga todo dia, entendeu? Não tinha mais perspectiva. Eu falei, se esse Jesus que mudou a sua vida pode mudar a minha, eu quero ver isso então. E aí eu me lembro que eu fui, né, entrei na igreja aquele dia, e Jesus Cristo, a partir daquele dia, começou a trabalhar na minha vida. Então, esse é o processo do início da minha conversão, né, que tem ali algo fundamental ali, que é esse trabalho do presbítero Anderson na minha vida. Que se eu vejo que Jesus usou muito a vida dele para me levar para a presença do Senhor. E assim, se você parar para reparar, o que a gente começou falando sobre trabalho nos bastidores, é isso, né? Se não fosse os trabalhos nos bastidores do presbítero, nós estava todo dia na tua casa, indo te visitar, e falando, você não estaria aqui hoje. Então esse trabalho no bastidor é algo muito importante, essa passagem, eu fico com ela toda hora na cabeça, mas é isso que eu acho que Deus quer dessa geração. Que, sei lá, às vezes a pessoa tem como referência um pastor que prega num congresso muito grande, que às vezes ele cobra rios de dinheiro para ir, e não tem como referência um homem de Deus que tem a disponibilidade de fazer isso, tem a capacidade de fazer isso, porque não é fácil. Todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem seus serviços, sua família, né? Todo mundo tem sua vida secular, vamos assim se dizer, mas ele não deixou que isso fosse um impedimento na vida dele para poder ir lá semear essa palavra na tua vida, né? É verdade. Francisco, você falando aí, isso é muito importante para nós hoje. Por quê? Se você olhar, quando Jesus ele visita Gadara para libertar aquele gadareno, após ele ser libertado, ele disse para Jesus, eu vou com você. Jesus disse o que para ele? Você não vai, você fica. Se você olhar, salvo engano, 2 capítulos para frente, Jesus ele retorna para aquela região de Decápsula ali, onde que Gadara estava situada, e quando Jesus retorna para aquela região, você percebe que ao pisar novamente naquela região, a Bíblia vai dizer que existiu uma grande multidão que foi aos pés de Jesus. Aí eu te pergunto, quem pregou para aquela multidão? E lembrando também que essa multidão foi a que expulsou Jesus, provavelmente. Foi a que expulsou Jesus. Né? Então, assim, aquele gadareno, ele ficou para fazer um trabalho ali que ninguém viu. Ninguém viu. Hoje poucas pessoas falam disso. E não se sabe nem o nome dele, né? A Bíblia não cita nem o nome dele, né? Mas ele fez esse trabalho, né? Verdade. Antes de eu vir para cá, eu estava lembrando daquela a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, depois dela ter aquele encontro com Jesus ali naquela fonte, o que ela fez? Ela foi para a cidade. E se você analisar o que aconteceu antes, os discípulos eles já tinham ido para a cidade. Verdade. Só que os discípulos eles foram fazer o quê? Comprar comida. E a mulher, ela foi liberta por Jesus ali, ela teve aquele encontro com Jesus e ela também foi para a cidade. Se você perceber, depois os discípulos voltam com comida. E a mulher, ela volta com uma multidão. Uma multidão. Por quê? Porque ela foi tocada. Ela foi verdadeiramente a voz de Cristo, da palavra que liberta, entrou dentro dela. Ela começou a beber daquela água que Jesus apresentou para ela. E após beber, o que ela disse dentro dela? Eu não posso beber dessa água sozinho. Eu preciso ir lá na cidade e trazer aquelas pessoas para beber também. Os discípulos voltaram com comida. Mas a multidão, aquela mulher, ela voltou com uma multidão. É verdade. Então, os discípulos estavam todos os dias bebendo daquela água. Eles poderiam trazer comida, mas também a multidão da cidade. Verdade. Mas aquela mulher não. Então, assim, essa parte hoje do trabalho, né? Às vezes fora
de um microfone, fora de um holoforte, ele cada vez mais tem se acabado. Mas é esses trabalhos que eu vejo que é fundamental, né, para ganhar almas, para que as pessoas venham ser transformadas. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, pelo que Deus fez na minha vida. Eu amo esse trabalho também fora ali, sempre estar pregando, dizendo que Deus fez, o que Deus faz e que Ele pode continuar fazendo. Continua fazendo, né? Ele não mudou, né? Não mudou. E sempre encorajo pessoas a... eu não tenho oportunidade na minha igreja. Prega para o seu vizinho. Fala no seu trabalho. Né? E porque Deus, eu tenho certeza que Ele vai alcançar pessoas através desse trabalho. Eu falo assim, ó, Deus tem a sua forma de trabalhar, né? Muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha e quer que Ele trabalhe da forma que a gente quer. Mas Deus, ele usa algumas situações de forma que a gente acha que a gente não enxerga Deus aqui lá e Deus trabalha. Eu passei por uma experiência alguns dias atrás, eu fui em um velório e Deus fez um mover lá e usou minha vida e eu ganhei uma alma no velório. Então, eu fiquei muito maravilhado com aquilo porque eu nunca podia imaginar que Deus ia fazer aquilo. Na verdade, assim, era um lugar que às vezes a gente nem queria estar, né? Porque é um velório, assim, é uma coisa triste, tudo, a gente tá meio abatido. Mas Deus ainda usou, fez o mover dele e trouxe uma alma de volta para ele, uma alma que estava afastada. E eu queria que você contasse com esse... Já falou um pouco da sua conversão, quem você era, o que Deus fez. Eu queria que você contasse um pouco da sua caminhada ministerial. Como que foi a sua primeira oportunidade de pegar o microfone e pregar uma mensagem? Ou algum serviço que você fez na igreja? Conta um pouquinho da sua história ministerial pra gente, do início da sua história ministerial. Eu fui uma pessoa, né, e na verdade sou uma pessoa, Francisco, que desde o início da minha conversão, né, esposa também está aqui, ela sabe isso, né, desde quando nós nos casamos, eu entreguei verdadeiramente a minha vida para Cristo, né, e como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, hoje eu estou debaixo de uma nuvem, né, se a nuvem andar, eu estou debaixo dela, vou para lá. Se ela vir para cá, por quê? Porque a nossa direção hoje, a minha vida, ela está debaixo dessa direção de Deus. E eu sempre fui uma pessoa que eu amei, né, e amo chamado que ardeu, né, no meu coração após entrar, né, na igreja. Eu me lembro que poucos dias depois de eu aceitar Jesus Cristo, me levaram para ir num congresso, me chamaram para ir num congresso, eu disse, mas o que é isso? Uma festividade de jovens, e eu fui para esse congresso, e eu me lembro que quando eu cheguei nesse trabalho, estava ministrando lá o pastor Wagner Dias, uma pessoa também, uma grande referência para essa geração, e ele ministrando aquela palavra, e eu ouvindo, eu me lembro que tinha um irmão, um amigo meu do meu lado, eu olhei para ele e eu falei assim, meu Deus, será que um dia Deus vai me usar como ele está usando esse irmão, né? E aí eu me lembro que aquele irmão olhou para mim e falou assim, Diego, basta apenas você pedir para Deus e abrir o teu coração que Deus, ele vai fazer na sua vida. E, Francisco, assim, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar. Eu sempre fui uma pessoa de ser tímido. Sim. Eu tinha mais formas de expressão, eu ficava mais alegre quando eu começava a beber, mas sem beber, eu era uma pessoa sempre mais tranquila, tinha dificuldade para falar em público, né? Então eu não acreditava que aquilo poderia acontecer. E logo após aceitar Cristo, né, passou-se ali 2, 3 meses, já foi me dando a oportunidade de estar testemunhando aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Eu me lembro até hoje, né, foi um trabalho que a gente tinha um ponto de pregação em um sítio, e ali eu orando. Não é do irmão Dorival, não, né? Do irmão Dorival. Ali naquele trabalho ali com muita tremor, né, da palavra de Deus, daquilo que ia falar, né? E assim, mas eu lembro que foi um dia que marcou a minha vida. Eu testemunhei aquilo que Deus fez, Deus estava fazendo, e eu fiquei muito feliz, sabe? Então, assim, aí começou as oportunidades, né, os trabalhos. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida,
não só dentro de uma igreja, mas fora de uma igreja também. Diego, eu tenho isso, vamos lá. Diego, eu tenho um trabalho, vamos lá. Diego, eu tenho que fazer tal coisa, vamos. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu me dediquei ao Senhor. Hoje, eu vivo para Deus. Eu tenho meu trabalho, eu tenho um emprego, mas o que eu posso fazer para Jesus, né? Eu estive essa semana, eu tive uma conversa com o meu pastor, eu falei, a minha vida e a da minha família é de Jesus. Eu me entreguei para Jesus. Então, se Jesus falar, eu te quero aqui, eu vou. Eu te quero lá, eu vou. Porque não importa, eu costumo dizer para os meus filhos, a gente tem que aprender a viver no pouco, mas tem que também viver no muito. Hoje, às vezes, talvez a gente vive uma vida boa, mas pode Jesus nos levar por alguma vida. A gente tem que viver aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Aprender a viver no pouco, aprender a viver no muito, mas estar no centro da vontade de Deus, né? Então, assim, desde quando Jesus me chamou, eu me dediquei para Ele e eu vivo hoje o que Deus tem, né? O que o Senhor tem nos direcionado. E você estava falando sobre questão de ser tímido, né? Eu percebo isso também, porque muitas vezes, para mim falar, que nem, por exemplo, para mim falar para essa câmera, ou para falar na farmácia, se precisar gravar um vídeo no meu serviço ali, ou qualquer coisa, eu sou tímido. Às vezes, para gravar um vídeo de 2 minutos, eu tento 50 vezes, eu fico quase uma hora. Minha esposa fica até brava, mas não, é só falar assim, assim, assim. Não, mas eu travo. Mas na hora que a gente pega o microfone, que a gente assume a oportunidade, parece que tudo aquilo sai, né? Parece que a gente fica mais leve, parece que realmente aquilo ali sumiu, você nunca teve aquilo ali, né? Você já teve alguma experiência assim de estar muito apreensivo, por exemplo, num trabalho aí que fosse muitas pessoas, que você fica muito apreensivo e na hora que você chega, né, assume o altar lá, assume a tribuna, isso some? Alguma experiência assim? O que você tem para nos falar? Já tive, né, e tenho, né, até hoje eu tenho, como eu estava hoje já falando com você aqui, né, essa é a primeira vez que eu participo de um trabalho assim, e dá, né, dá aquele, é sempre aquele medo, aquele frio na barriga de viver uma experiência nova. É o temor junto com o medo, né? Junto com o medo. Então, assim, sempre que Deus nos proporciona algo novo, eu passo por isso. Mas eu vejo, Francisco, que em tudo o Espírito Santo de Deus ele vai nos dando sabedoria, ele vai nos acalmando nosso coração, nos trazendo refrigério. E como eu disse, eu tinha uma dificuldade muito grande em falar. E hoje, se for deixar, eu falo muito. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai jorrar para fora aquilo que o quê? Que o nosso coração está cheio. Verdade. Se o nosso coração estiver cheio de Jesus, aonde a gente chegar, a gente vai jorrar Jesus. A gente vai ser luz, a gente vai ter uma palavra, a gente vai ter... Porque hoje, qual é a maior dificuldade hoje da sociedade? Você que trabalha com o público, as pessoas querem falar. As pessoas querem falar. Eu trabalho, né, na loja ali, a pessoa chega, passa uma compra e logo mais ela quer falar, ela começa a falar da vida do pai, do filho, do que está vendo. E aí, o que você faz? A gente ouve. A maior dificuldade hoje é que muitas pessoas querem falar e poucas querem ouvir. Né? E se você está ali para ouvir e você tem uma palavra para dar uma direção para aquela pessoa, você pode ter certeza que você pode salvar uma vida, que você pode restaurar um ministério, que você pode dar uma estrutura para uma família, que você pode renovar pessoas. Por quê? Porque as nossas palavras não vêm de nós, ela vem de Jesus, ela vem do Pai, daquilo que está dentro de nós. Então, assim, eu percebi que essa timidez eu tenho, logicamente, né, um pouco, mas eu vejo que quando Deus me proporciona oportunidades, eu vejo que verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus que vai direcionando e vai fazendo as coisas acontecer, sabe? Mesmo, isso sempre tem esse medo, isso eu acho que isso nunca... Eu vi uma vez uma pessoa falando assim que... Não lembro quem que foi, mas foi na internet, tipo assim, quando uma hora que você assumir uma oportunidade para você ministrar e você perder, que você já chegar confiante, pode ver que tem alguma coisa errada. Pode ver que seja, não sei não, porque todo aquele que é muito confiante e acha que ele vai fazer, sem ele não funciona, nada,
e eu acho que isso não vem de Deus. Que é a sua opinião? Você acha que... Francisco, eu vivi uma experiência com Deus logo no meu início, né, do ministério, dessa chamada que Deus, né, nos chamou para a palavra de Deus. Eu sempre gostei muito de jejum, dessa parte de jejum. E o que acontece? Quando era me dada uma oportunidade, né, orava, jejuava, lia a Bíblia, mas eu me lembro que, não dizendo, né, isso é lógico, isso é do crente, do cristão, Sim. a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente Sim. tem que ler Bíblia. Porém, Deus me fez passar por algo que Ele me preparou para que eu pudesse entender algo pro meu ministério. Foi me dada a oportunidade de eu ministrar no primeiro congresso. Eu me lembro que era para o meu pastor pregar e ele disse, olha, eu não vou poder ir, eu quero que você me represente. Eu falei, meu Deus, o primeiro congresso que eu prego e aquela coisa. E eu falei, meu Deus, eu vou jejuar. E eu comecei. Francisco, eu jejuei para pregar naquele congresso 7 dias, direto. Sem 7 dias sem pão e sem água? Sem comida, apenas com água. 7 dias ali. E na minha mentalidade, eu falei, vou chegar lá, meu Deus, e vai virar de ponta cabeça. Tudo que tem que acontecer, o céu vai subir, vai descer, vai ter anjos, arcanjos, serafins, querubins. Eu lembro disso até hoje porque foi uma das maiores frustrações para mim, né? Eu preguei a palavra, porém eu fui com uma ideia de que coisas iriam acontecer. Porém, depois daquilo eu saí e questionei a Deus. Eu falei, meu Deus, por que eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me dediquei para isso, isso, isso. E o Senhor ele não me respondeu nada. Passou-se uma semana, eu tive uma outra oportunidade de estar ministrando a palavra. E me foi tão corrido aquela semana que eu consegui pegar a Bíblia poucas vezes ali, trabalhando como servente naquele tempo. Você queria fazer um propósito debaixo daquele sol, né? E não conseguia. E eu falei, meu Deus, eu fui ministrar naquele culto e eu me lembro que foi um culto que verdadeiramente o céu desceu, o céu subiu, o céu desceu, o céu subiu. Foi uma glória. E quando acabou o culto, aí o Senhor falou comigo. E o Senhor me mostrou. O Senhor falou abertamente comigo, né? E me ensinando que eu tenho sim que orar, jejuar, ler a Bíblia, fazer o meu papel, porque esse é o meu papel. Porém, o trabalhar no culto não é pelo meu jejum, pela minha oração, pela minha leitura. É pelo aquilo que os céus querem direcionar. Então eu entendi isso. E a partir daquele momento eu comecei a compreender. Por que muitas pessoas, por que muitos pregadores hoje eles se frustram? Por quê? Porque eles acham que eles fazem. Verdade. E a partir daquele tempo, eu fui entendendo que não sou eu. Eu não posso fazer nada. Sim. Eu não consigo fazer nada. A não ser o Espírito Santo, a não ser Deus, a não ser Jesus. Então, hoje, qual que é o meu papel? Pregar a palavra. Né? Pregar a palavra. É lógico que tem cultos que a gente vai, que Deus se manifesta de uma forma diferente, poderosa. Né? Só que, porém, tem cultos que a gente participa que a gente vai prega a palavra. E o que é importante é a palavra. É a palavra, né? Mas não vai ter aquele mover, mas a palavra foi pregada. A palavra, ela penetrou em alguém. A palavra, ela entrou no coração de alguém. A palavra, ela atingiu alguém. Então, assim, isso foi algo que Deus começou e trabalhou na minha vida lá no início. Sim. Porque então hoje eu não me frustro mais. Sim. Hoje a minha certeza eu preciso pregar a palavra. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Eu acho que todo iniciante, todo jovem, né, toda pessoa que vem para Jesus no começo, eu acho que é até bom isso. Eu acho que ele tem tanta sede, ele quer mudar tantas pessoas, porque eu acho que ele acha que vai fazer e que Deus vai batizar com o Espírito Santo e que vai salvar um monte de almas. Acho que tem gente que faz isso mais de uma forma querendo fazer o bem do que aqueles mal intencionados. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que são mal intencionadas mesmo, né? Que querem usar da palavra para ganhar dinheiro, para vender curso, para fazer muitas coisas aí, e não realmente estão
como que eu posso dizer? Não estão pensando nas almas, né? Que estão perecendo, né? E eu acho que às vezes, igual você falou, Deus dá algumas experiências para nós, para a gente aprender, porque é só dessa forma que a gente aprende, né? É só com experiência. Eu tenho certeza que se o pastor chegasse para você e falasse isso, você ia falar assim, mas não é, porque tá mandando jejuar, tá mandando orar. Mas com a experiência, aquilo acho que fica um pouco difícil de esquecer, né? Não, não vai esquecer nunca mais, né? Difícil. E você, por ser um homem pentecostal, assembleiano, eu queria te fazer uma pergunta uma pergunta um pouco polêmica, mas queria saber a tua opinião. Você acha que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação ou pós-tribulação? Ou durante a tribulação? O que você me fala sobre isso? A gente tem visto aí, né, e vivido dias onde que verdadeiramente essa é uma grande polêmica, né? Muitos acreditam que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, né? Mas eu, biblicamente, desde quando eu aceitei a Cristo, né? E a palavra de Deus ela nos direciona, eu acredito nessa parte escatológica que a igreja de Cristo ela não vai passar pela grande tribulação. Biblicamente eu creio que Jesus Cristo ele vai vir buscar a sua igreja, porque a palavra de Deus ela nos mostra isso, né? Hoje a gente vive uma vida de renúncia e santidade, aguardando a vinda dele, porque ele nos prometeu ali que ele voltaria para nos buscar, né? É uma promessa. Francisco, uma coisa que eu tenho comigo e que é um dos meus fundamentos, né, de perseverar, são as promessas que Cristo nos fez. Sim. E ele falou que ele vai voltar para nos buscar. Então eu creio que ele vai voltar para nos buscar, né? É lógico que essa é uma pergunta um pouco polêmica, né? E se a gente for sentar aqui para discutir alguns textos bíblicos que falam sobre isso, a gente ficaria tempos aqui. Mas o que a gente tem que entender, no profundo, eu disse para um jovem, nós estamos vivendo um tempo onde que muitos estudiosos, né, muitos teólogos, pessoas que são de um grande entendimento, têm cada vez mais colocado textos, né, em pauta. E o que eu sempre tenho com a minha esposa, com os meus filhos, falo com os jovens, e aonde passo, é que nós, como cristãos, a gente tem que ter uma vida direcionada e pautada no Senhor. Porque pode ser que hoje ele vai voltar para mim. Tem que estar preparado. Pode ser que hoje ele vai voltar para você. Verdade. Pode ser que hoje ele vai voltar para alguém da nossa família, alguém da nossa igreja. E aí, como vai ficar esse processo? Volta depois, volta antes, vai passar pela grande tribulação, não vai passar pela grande tribulação? Pode ser que ninguém vai ver esse processo, por quê? Pode ser que eu não veja, por quê? Porque eu tenho que estar preparado para o hoje. Sim. Né? Então, assim, lógico que a gente poderia, em uma próxima oportunidade, de ter alguns textos polêmicos para a gente trabalhar em cima do texto, mas assim, na minha visão bíblica, né, assembleana, nós não vamos passar pela grande tribulação. Existem vários textos que a gente tem base para isso, que a gente não vai ficar aqui para ver a grande tribulação. Sim. Porém, eu vou além disso. Eu acho que é mais importante, o que eu sempre oriento, que a gente, como cristão, a gente tenha uma vida correta, alicerçada no Senhor. Porque e se Cristo voltar hoje para mim, voltar para você? Pode ser que não seja arrebatamento, né? Mas pode ser que volte só para você, só para mim. Isso. A gente tem que andar pronto. O cristão ele sempre tem que andar pronto, né? Ele sempre tem que andar pronto para ir para o céu, né? Tem que sempre andar em santidade, em busca, né? Todos nós somos falhos, né? Todo mundo é falho, mas a gente busca a santificação, né? A igreja é isso daí, né? Oi? Ah, tá. A gente busca isso daí, né? A gente busca a santificação.
E a gente já falou um pouco sobre o seu testemunho, sobre o chamado em geral, sobre o início do seu chamado. E agora a gente vai falar um pouco sobre, eu queria que você falasse um pouco sobre liderança, né? Você é um líder de jovens, né? Você e sua esposa são líderes de jovens na igreja a Sim. qual vocês congregam. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre liderança, sobre o que você tem aprendido em liderar os jovens, ou algo que você tenha para passar para o pessoal que está assistindo. Nossa, É, nessa caminhada minha, né, costumo dizer juntamente com a minha esposa, que Deus nos proporcionou, eu fiquei 7 anos como líder de jovens, né, e após esses 7 anos Deus nos abriu uma porta de uma congregação, a gente ficou 2 anos na frente dessa congregação, e foi depois desse período que a gente foi para Lins, a gente está lá há 4 anos, e nesse processo aí, aproximadamente uns 3 anos que a gente está na liderança com os jovens ali. Então foi alguns anos nessa jornada aí com os jovens, na frente de liderança, igreja. E Deus ele me fez aprender muito. Por quê? Porque para pregar para pessoas, eu vejo na necessidade de entender pessoas. sim, E você só vai entender pessoas quando você está próximo a eles, né? Às vezes, Francisco, eu vou te falar de uma situação que você nunca viveu. Você nunca passou por aquela situação, e eu vou falar para você, olha, Francisco, se eu fosse você, eu faria assim, 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 desse jeito, porque esse é o caminho. E você vai falar, meu Deus, mas o Diego tá blefando. Não, tá falando coisa fora do controle. Só que quando você viver aquela situação, você vai perceber que tudo aquilo que eu te falei, na verdade, era realidade. Então, eu acho que Deus ele é tão lindo, né? Ele nos ensina tanto, e o principal é quando nós estamos envolvidos, inseridos naquilo. Então, assim, quando a gente fala de liderança, é difícil a gente falar sem liderar. Biblicamente, ela nos dá respaldos para a gente falar assim. Só que nada melhor quando a gente fala e a gente pratica. E assim, nesse tempo, né, que a gente está aí caminhando com o Senhor, Deus ele sempre nos fez viver experiências que eu vejo que se não fosse o chamado de Deus para isso, a gente não continuaria, né? Porque hoje, é como eu te disse, estar com pessoas não é fácil. Jesus ele separou ali os seus discípulos e no final de tudo, um que estava na mesa o traiu. Então, liderar, ensinar, é sempre entender que pessoas vão nos ajudar, vão nos abraçar, vão nos fortalecer, mas também pessoas vão nos trair, vão virar as costas para a gente, vão nos abandonar, vão nos deixar. Então, hoje a liderança, não somente com o jovem, mas nesse contexto geral, né, liderar é uma experiência que Deus tem nos dado, que Deus tem trazido um amadurecimento, né? Eu costumo dizer que para a gente amadurecer, a gente tem que viver. Uma vez eu disse para um obreiro que iria assumir uma liderança de jovens e ele disse, mas não sei, e aquilo. Eu falei para ele, irmão, Deus vai trabalhar no amadurecimento da sua vida. Eu falei assim, e os jovens vai trazer um amadurecimento para você. Você vai aprender a entender que ali tem jovens que falam, mas tem outros que não falam. Tem jovens aí que gostam de ser participativos, mas tem jovens que não gostam de ser participativos. Você vai entender que cada um tem um propósito e você precisa liderar aquele propósito. E então eu vejo que tudo isso tem trazido maturidade para mim. Se você olhar para aquela palavra que os discípulos eles são convidados por Jesus para entrar no barco e atravessar para o outro lado, onde Jesus depois vai chegar em Gadara. No meio dessa travessia, vai se levantar um vento, uma tempestade, e o que acontece? No final de tudo, eles vão até Jesus para que Jesus pudesse acalmar aquele vento, acalmar aquela tempestade. Só que, se você percebe que Jesus quer tirar eles de um ambiente que eles estavam com a grande estabilidade, que eles estavam estabilizados, que era a terra,
mas que eles atravessassem por aquele mar. E naquele percurso todo, Jesus vai deixar que eles vivessem uma experiência nova. Ao ponto de, depois de Jesus acalmar aquela tempestade, eles olharem para Jesus e dizer: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? Porque eles tinham recebido o chamado de Jesus e Jesus estava levando ele para o quê? Para um nível de maturidade. E nesse nível de maturidade a gente tem que enfrentar a tempestade, a gente tem que enfrentar ondas, a gente tem que passar por situações que às vezes a gente vai olhar e a gente vai dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o chamado nos faz nos passar por isso, por dificuldades. A gente olhar para as situações e dizer: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas por quê? Porque Jesus está nos trazendo o quê? Um amadurecimento. Ele está trazendo um enriquecimento espiritual. Eu vejo hoje que muitas coisas que a gente, eu com a minha esposa, nós enfrentamos com a nossa família, hoje eu paro, olho para trás e eu falo: meu Deus, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui um pouco mais explosiva. Sempre mais explosiva. Isso foi da minha velha criatura, entendeu? E aí eu fico pensando como que Deus vai trabalhar para trabalhar nessa área minha para fazer eu ficar mais calmo, mais tranquilo, viver os frutos do Espírito. Vai trazer só a pessoa para te tribular, só para você querer ficar bravo, você tem que se controlar, né? E colocou 4 filhos dentro da minha casa, 4 crianças. E criança chorando, correndo, gritando, que você tem que pacificar, que você não pode, você tem que cuidar. Por quê? Porque antes de cuidar dos que estão lá fora, antes de exercer o meu ministério, o meu chamado como um líder de jovem, como um apregoeiro da palavra de Deus, eu preciso ser um pacificador, eu preciso ser um sacerdote dentro da minha casa. Muita gente faz ao contrário, né? Muita gente deixa a casa para ficar muitas vezes na igreja, né? Assim, tem gente que não para, né? Eu no começo quando me converti, eu queria, minha vida era igreja e Cristo. Raramente você via eu fazendo qualquer outra coisa. Era igreja e ler Bíblia, orar e jejuar era muito, eu queria muito aquilo ali, sabe? Foi uma sede muito grande. E igual você falou, a gente precisa passar por momentos para entender que não é assim, que a gente tem que ir devagar. A gente precisa cuidar da nossa família, que a gente tem outras coisas, mas é dessa forma que você falou, parece que às vezes a gente quer atropelar as coisas, né? Quer colocar primeiro, deixar a nossa prioridade para lá e colocar outras coisas no lugar dessa prioridade, né? É verdade. Eu sempre priorizei isso, sempre na verdade, eu disse aqui, eu sempre fui uma pessoa que eu fui dada para as coisas do Senhor, sempre quis estar. Só que eu passei por um momento da minha vida que eu queria estar tanto envolvido com as coisas de Deus, com a obra, com aquilo, Francisco, que eu passei por um processo, por isso que eu falo, Deus vai ensinando a gente, Deus vai dando caminhos, né? Eu passei tanto por um caminho, mas com o meu primeiro filho, quando ele nasceu, ele estava com acho que aproximadamente uns 5 dias, 7 dias, eu fui fazer uma viagem. Eu deixei a minha esposa, deixei o meu filho, e eu fui em uma viagem de um propósito de Deus, né? E eu me lembro que algumas pessoas olharam para minha esposa e disseram: mas ele é doido, te deixou isso. Mas a minha esposa, ela via que eu queria aquilo. Só que aquilo foi um trabalhar de Deus, Deus foi trabalhando, que eu fui me aprofundando tanto, que chegou um dia que a minha esposa, ela chegou em mim e ela disse, ela falou assim: você está mais cuidando das coisas lá de fora do que não que eu era um mau pai, Sim. Não que eu era um mau esposo, mas porque a minha prioridade não estava sendo primeiramente Deus, família, mas obra. Sim. Mais envolvimento com as coisas. E eu me lembro que aquilo me fez refletir e eu inverti a ordem, né? Hoje a minha prioridade é Deus, segundo é minha família, né? É minha casa, é minha esposa, é os meus filhos. Eu preciso cuidar deles. Se eu não jogar uma bola com meu filho, se eu não brincar com ele, se eu não sentar para jogar um videogame, se eu não ver alguma coisa, lá na frente o mundo vai mostrar para ele, vai trazer pessoas para perto dele com isso. Então hoje a minha prioridade é Deus, a minha família
e depois as coisas do Senhor, a obra, Sim. né, o chamado. Já teve vez de eu marcar as coisas já com a minha família e aparecer trabalhos. Ó, Diego, você pode vir aqui? Eu falo, não posso porque eu já tenho. Por quê? Para cuidar. Sim. Ou sentar com a minha esposa e ela fala assim, não, vamos, porque é uma porta, e a gente entender que é Deus Sim. que está direcionando aquilo. Sim. Né? Então, assim, os anos, a vida, ela vai nos direcionando a isso. A Vai entender amadurecendo, né? o amadurecimento, o propósito, entender o que Deus quer, mas sempre no centro ali, sem prejudicar um. Hoje, muitas pessoas, eles abandonam, né? Casa, família, seus filhos, e lá na frente, mas por que está acontecendo isso? Por que meu filho está vivendo Tá isso? vivendo isso, é Será verdade. que porque ele não teve um pai ausente? Verdade. Não teve uma pessoa presente? Então eu sempre prezo por dar um amor, um carinho aos meus filhos. Verdade. E também para minha esposa. O que você falou aí é uma realidade mesmo, né? Às vezes é até forte um pouco de falar, mas às vezes é isso mesmo. Às vezes o filho acaba se desviando pelo pai estar sempre envolvido mais com a obra, às vezes dá mais atenção para alguém que está lá na igreja do que para ele próprio, né? E ele se sente às vezes excluído, né? E isso mas igual você falou, isso traz um amadurecimento, né? Ainda bem que Deus, tanto para você quanto para mim também, mostrou antes que isso acontecesse, porque eu também estava da mesma forma. Eu só vivia igreja, minha família, minha esposa, ficava sempre por segunda opção, e graças a Deus que isso mudou. E eu queria te fazer uma pergunta sobre desistir. Você já pensou alguma vez nessa caminhada em falar assim, ó, isso não é para mim, eu vou parar com isso porque eu não fui chamado para isso, ou alguma vez passou isso na sua mente? Assim, de desistir, de entregar tudo, falar, não, eu vou sentar no banco ali, eu não vou me desviar, mas isso não é para mim. Isso não, eu não aguento viver isso, não tô suportando isso. Francisco, eu tive uma experiência com Jesus Cristo quando eu tinha 19 anos de idade. Às vezes quem vai ouvir isso, a pessoa vai falar, meu Deus, do que ele está falando? Mas da mesma forma que o Senhor ele apareceu para Gideão, ele apareceu para vários homens da Bíblia Sagrada e os chamaram para um propósito. Quando eu tinha 19 anos de idade, o Senhor ele apareceu para mim. Eu debaixo de uma cama, doido de cocaína, cheio de coberta em cima de mim, com síndrome do pânico, com medo de depressão, pensando em se matar. Eu tentei me matar por 2 vezes, né, cortando meus pulsos, tomando remédio. O Senhor ele apareceu para mim e ele me fez um chamado. E só que eu teimei com aquilo. Deus ele me chamou quando eu tinha 19 anos de idade. E eu aceitei a Cristo quando eu tinha 23 anos de idade. Hoje, esse ano vai fazer 13 anos que eu caminho na presença do Senhor. E eu me lembro que quando eu aceitei a Cristo, eu entendi aquele chamado de quando eu tinha 19 anos. Eu entendi aquela voz. Eu entendi aquele processo que eu passei. E eu comecei a caminhar. Eu sempre acreditei naquilo que Deus tem na minha vida. Eu sempre tive certeza daquilo que o Senhor me chamou, daquilo que o Senhor me escolheu. Porém, na caminhada nós vamos viver momentos difíceis, nós vamos passar por situações que o próprio Jesus nos permite a gente viver, tanto para trazer um amadurecimento e tanto para também ver quais são as nossas decisões. Porque tem muitas pessoas que têm um chamado de Deus, ouviram a voz de Deus, mas no decorrer da caminhada pararam, desistiram. Por quê? Porque ministério, chamada, não é aplausos, não é flores apenas, não é isso. Né? Jesus falou que no mundo a gente vai passar por aflições, mas ele falou, tem de bom ânimo. Então a gente tem que entender que a obra de Deus, o chamado de Deus para nós, ele vai nos trazer momentos difíceis, como Jeremias. Sim. Que Deus falou para ele, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você é chamado meu, escolhido meu. Para as nações eu vou te dar como profeta. E aí você vai ver Jeremias lá no meio do seu ministério, apanhando, sendo chicoteado. As profecias que ele profetizou não tinham se cumprido ainda.
as pessoas zombando dele, ele quase sendo um morto ali, sendo chicoteado. Ele vai dizer para Deus: o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida, não é que a gente pensa em desistir. A gente passa por algumas situações que a gente fala: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Será que eu estou no caminho certo? Será que mesmo, eu estou né? no caminho certo? Olha Jeremias, ele ouviu a voz de Deus. Deus chamou ele. Deus. Só que se você vai ver no próximo capítulo, ele entende o propósito e processo do Senhor e fala: não, Deus me chamou mesmo desde o ventre, ele tem um propósito na minha vida, eu vou continuar anunciando. Essas nações têm que se arrepender. E ele volta a anunciar, ele volta a pregar, mesmo sendo chicoteado, mesmo ele passa. Então a gente passa. Eu passei por um momento da minha vida que ministerialmente eu fui provado em algumas áreas, que eu cheguei um dia, eu olhei para minha esposa e eu disse para ela, eu falei: meu Deus do céu, eu vou parar com tudo, né? E eu me lembro que naquele dia ela olhou para mim e falou assim: não, você vai fazer, você vai levantar a tua cabeça, a gente não serve o homem, a gente serve a Deus e nós vamos continuar. Então eu entendo que a maior base para nós é entender o que Deus tem na nossa vida. Sim. Quando a gente entende o que Deus tem na nossa vida e que a gente não faz para o homem, a gente faz para Deus, amor, aí, né? Que nas horas das nossas maiores dificuldades, que a gente vai lá: meu Deus, eu vou abandonar tudo, a gente tem aquele segundinho ali sem, a gente para e fala: não, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu. É uma coisa que a gente fala assim: não, vou desistir, mas na mesma hora que você pensa isso, a voz vem e fala assim: não, não é assim não. Vai com calma. Porque a luta e a dificuldade chega. Não chegou para Elias. Elias ao ponto de ir lá, entrar naquela caverna, passar por aquela situação. Chega para nós. Chega para todo mundo que está ali fazendo uma obra, envolvido. Não vai chegar para quem não está ali. Sim. Lutando, pelejando, guerreando. Pedro, não chegou um momento na vida dele que ele até negou Cristo por 3 vezes. Mas Jesus sabia que ele ia negar. Aí lá na frente ele vai se aproximar de Jesus, ou melhor, Jesus vai se aproximar dele quando ele tinha desistido. Pegou o barco, foi pescar. Voltou que você quem Aí era. Jesus falou: eu vou lá agora. Preciso ter uma conversa com Pedro. E Jesus espera ele na beira da praia. E eu acho interessante, Francisco, que na beira daquela praia, Jesus ele vai preparar um peixe, uma fogueira. E aonde que Pedro negou Jesus? Em uma fogueira. Há momentos atrás, dias atrás, Pedro tinha negado Jesus diante de uma fogueira. Aí Jesus agora prepara uma fogueira e senta, espera Pedro. Eles chegam naquela pescaria. Não tinha nada no barco. Não tinha nada no barco, mas direcionado pela palavra dele, voltam. Entendeu? E aí Jesus vai ter um particular com ele. Por quê? Porque Jesus sabia que ele ia passar por aquele processo. Por aqueles momentos. Meu Deus, cadê Jesus? Foi todo mundo embora. E ele negar Jesus, mas Jesus sabia o que existia dentro dele, né? Chamado, entendeu? Que ele daria continuidade à igreja do Senhor. Então, assim, a nossa maior base para que nós possamos continuar, porque existem momentos na nossa vida que chegam sim, respondendo a sua pergunta, chegam sim, né? Vai acontecer sim, mas para que a gente não desista, a gente tem que ter convicção na quem e para que Deus nos chamou. Verdade. Quem nos chamou, quem nos escolheu, para quê? Nós estamos aqui para quê? Para quê, né? É verdade. Eu acho que esse para quê? Para que Deus te chamou? Para que esse ministério, né? Às vezes a gente fica muito preso no porquê, né? Por quê? Mas e para quê? Quando esse para quê você consegue entender ele, parece que muda totalmente, né? Parece que é uma luz que se liga assim, que você fala: não, é para isso que eu vou fazer. E aí os porquê já fica de escanteio, né? Porque toda vez que acontece alguma coisa, você já sabe: não, é porque aquilo ali vai acontecer. Foi para isso que Deus me chamou. Então, para acontecer isso aqui, eu vou ter que sofrer um pouco aqui também, não tem jeito não. E, bom, vamos dar início ao encerramento, né? Já tem quase uma hora que a gente está falando aqui. E creio que foi muito edificante para mim.
saber um pouco do seu testemunho de vida, um pouco do seu ministério, do que Deus te chamou para fazer, né? E eu queria fazer umas perguntas rápidas agora com você, meio que um bate-bola, hein? Um versículo que você mais gosta, um versículo que te define. Com um versículo que me define, eu gostaria até de ler ele, que é um versículo que eu carrego comigo nas minhas horas de lutas, dificuldades, e também qualquer processo, né? Às vezes eu preciso ouvir a voz do Senhor. É esse versículo que está no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Então esse versículo é um versículo que eu amo muito, eu tenho ele no meu coração, e muitas das vezes ele é a resposta de Deus para a minha vida. Nos momentos de dificuldade, né? Que conselho que você daria pro Diego de 10 anos atrás? Um conselho que você falaria, ó, esse conselho aqui. Olha, um conselho que eu dou para um Diego de 10, 13 anos atrás, de quando iniciei ali a minha fé em Cristo, é nunca desistir. Sempre acreditar naquilo que Deus tem. Quando eu olho para a história de Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, o Senhor aparece para ele e o faz um chamado. E Gideão fala assim: ah, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor das que existem. Mas o Senhor ele vai dizer para Gideão: Gideão, você é valente, valoroso. Gideão não estava acreditando naquilo que existia dentro dele, mas que Deus sabia que existia, né? Eu acho interessante que após isso Deus vai falar para ele: eu sou contigo. Não é a tua força, é a minha força. Não é a tua sabedoria, é a minha sabedoria. Não é o teu entendimento, é o meu entendimento. Hoje eu entendo, Francisco, que eu não sou capaz de nada. Mas se eu acreditar naquilo que Jesus ele depositou em mim, eu creio que grandes coisas podem acontecer. Então, o que eu posso dizer hoje para um Diego de 13 anos atrás é nunca desistir. Porque às vezes as pessoas não vão acreditar em você. Sim. Como pessoas não acreditam em mim. Eu tenho um mistério de Deus que Deus ele permite pessoas me ajudar, Deus ele permite pessoas me direcionar, mas em lugares que eu sempre sonhei, Deus nunca permitiu ninguém me colocar ou me deixar estar ali. E eu sempre permiti que o Senhor me levou, me colocou, me conduziu. Isso é Deus comigo, para sempre me mostrar: você não é nada, você não é ninguém, mas aonde eu quiser te colocar, se você acreditar, eu te coloco. Sim. Se você tiver fé, eu te levo. Então, eu gosto muito desse versículo de Gênesis também, que está no capítulo de número 1, melhor dizendo, no capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim, ó: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Por que eu gosto desse versículo? Porque a Bíblia fala que não existia erva no campo. Sim. Não existia não tinha brotado, mato, não tinha brotado nada. Mas o versículo de número 6, a Bíblia fala que Deus fazia subir um vapor que molhava a terra. Aí eu te pergunto, para que Deus vai molhar a terra, sendo que não tem erva, não tem campo, não tem natureza ali? Mas para que Deus fazia aquilo? Porque era uma terra seca, mas Deus sabia que iria nascer erva dali, iria nascer campo dali. Então, hoje eu entendo que quem investe em alguém que é uma terra seca? Quem investiria em alguém que você olha e você daqui não pode sair nada? É só Deus. Só Deus, né?
Não tem jeito. Gideão, ele estava olhando para dentro dele dizendo, eu sou uma terra seca. Mas o Senhor falou assim, não, mas é eu que vou fazer nascer. Eu que vou fazer produzir. Eu que vou fazer jorrar. Eu que vou te levar. Eu que vou te levantar. Então, eu olho para a minha vida hoje, eu entendo que eu era uma terra seca. Mas o Senhor acreditou em mim. Sim. Ele já me regava. Ele já fazia chover sobre a minha vida. Só que existia um tempo para mim começar a florescer. Sim. Então, hoje, Francisco, o conselho que eu dou para um Diego de 13 anos atrás é acreditar naquilo que Deus já tinha para a minha vida. Sim. Naquilo que Deus acreditou primeiro, antes de que todo mundo acreditasse. Verdade. Então, hoje, o que me faz prosseguir é acreditar. Quando Cristo me visitou e eu tinha 19 anos de idade, o Senhor me fez ouvir um barulho no meu ouvido. Um barulho diferente de todos os barulhos. E isso é meu com Deus. Não é sempre. Mas às vezes o Senhor me faz lembrar. E todas as vezes que Deus me faz escutar desse barulho, eu lembro que Ele disse para mim, eu tenho uma obra contigo. Eu tenho um ministério na tua vida. Eu tenho um chamado. Então, que é mais que eu pudesse deixar um versículo, ou melhor dizendo, um conselho seria esse. Sempre acreditar naquilo que Deus já disse que Ele tem na nossa vida. É o que me faz prosseguir, acreditar. É isso. Acreditar. É isso. Muita gente, eu acho que assim, muitas pessoas aí já não acreditam mais no que Deus pode fazer, nessas manifestações de Deus, em Deus se revelar para a pessoa, né? Muita gente acha que isso passou, mas isso não passou. Deus se revela da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus não mudou, né, Diego? Não mudou. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus e com cada um, Deus tem uma forma de trabalhar, uma forma de fazer, né? Às vezes no mesmo lugar que você foi, eu nunca vou chegar. Às vezes no lugar que certo irmão chegou, o outro nunca vai chegar. Às vezes um vai mais longe, o outro não vai. Mas algo que eu tenho aprendido é uma coisa assim. Todo lugar que eu estiver, que seja colocado por Deus. Eu fiz uma oração, sempre faço essa oração. E às vezes eu fico me perguntando assim, às vezes eu penso, eu paro e falo assim, Deus, mas por que eu não fui em tal lugar ainda e tal? Por que... Aí Deus me faz lembrar dessa oração. Porque eu sempre penso assim, Diego, que eu esteja num lugar só aonde Deus realmente queira que eu esteja, não um homem. Porque eu sei que se o homem me colocar, uma hora isso vai me frustrar. E isso pode me afastar de Deus. E eu não quero. Isso é uma coisa que eu sempre falo para minha esposa, para todo mundo que está perto de mim, que eu prefiro 1000 vezes a minha salvação do que a minha vida. Se Deus vê que eu falo assim, eu ainda brinco, se Deus saber que eu vou desviar, que me leva antes, que me mata, que me leva antes para o céu, porque eu não, uma coisa que eu não abro mão é de ir para o céu, né? Por mais que a dificuldade vem, que a luta vem, o nosso rumo, o nosso destino é estar perto de Jesus, é estar com Jesus, né? A gente tem que entender que o homem de Deus, o evangelho, às vezes não, traz alegria, às vezes traz um pouco de conhecido, de fama, assim, vamos dizer, você é conhecido no meio, mas o intuito é ir para o céu, né? A gente trabalhar para ganhar mais almas para Jesus e ir para o céu. E eu quero agradecer, né, pela sua vida, pelo seu ministério. Quero encerrar já esse podcast, né? A gente falou assim, será que a gente vai falar uns 15 minutos? A gente já falou 1 hora já, Diego, quase 1h20. Quero agradecer a sua vida por ter se disponibilizado a vir para cá, né, a sair da sua cidade, do seu conforto e vir contar um pouco do seu testemunho. E eu tenho certeza que esse testemunho vai chegar em pessoas que estão com o ministério parado, que estão afastadas, pessoas que já acharam que não tem mais jeito, que acabou, pessoas que estão de escanteio e estão achando que o homem colocou de escanteio e vai ficar assim. Se a gente parar para analisar tudo que foi falado aqui, Deus usou o Diego falando aqui sobre Gideão, né? Deus usou falando sobre aqueles 2 homens lá, como que é o nome deles lá? Bezalel e Eliabe. Isso, esses 2 homens aí que Deus já havia colocado o Espírito antes mesmo de Moisés saber, então simbolizando que é Deus que escolhe. Eu creio que muitos chamados, muitos ministérios, muitas pessoas que já não acreditam no seu chamado vai ser restaurado através desse podcast, que é exclusivamente para isso,
que a gente criou esse podcast, para conseguir alcançar vidas, conseguir alcançar pessoas que já não acreditam mais que Deus ainda não mudou, que o Deus é o mesmo Deus que está aqui dentro, escrito aqui na Bíblia. É verdade. Você tem algo para falar, pessoal? Se despede do pessoal? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, né, por essa oportunidade. Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério. Né, eu fico feliz, como disse, minha esposa está aqui, e por estar uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, me ajudando, nas guerras aí a qual a gente tem enfrentado. Mas o que eu tenho para dizer é isso, que as pessoas nunca desistam, né? Nunca desistam do propósito, do ministério, do chamado que Deus tem. Diego, mas eu fui muito envergonhado, Diego, fui abandonado, Diego, fui muito humilhado, Diego é um homem. Não, quem te chamou, quem nos escolheu foi Deus, né? E a gente tem que entender que o homem, ele faz parte da nossa trajetória. Nós vamos passar por um momento de dificuldade, abandono, tristeza, sofrimento, porém o chamado de Deus, ele tem que ser maior. Aquilo que arde dentro do nosso coração, ele tem que sempre gritar mais alto, né? Então, eu costumo dizer para algumas pessoas, né, que às vezes enfrentam algumas dificuldades, estão hoje paradas, e eu sempre tento lembrar elas que não foi o Diego, que não foi o Francisco que as chamaram, mas foi Deus, né? E que nesse decorrer da sua vida, todos os tempos que essas pessoas estão paradas, estacionadas, num dia elas vão ter que dar conta daquilo. Né? Elas vão ter que responder por aquelas almas, responder por aquele tempo, responder por aquele chamado que elas... E, Francisco, assim, nós temos que entender que muitos de nós somos igual Jonas. A gente tem que compreender que nós temos uma missão para todo mundo. O que é? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é para todo mundo, é para você, para mim, para sua esposa, para todas as pessoas que estão em Cristo. Nós temos a missão do ID. Porém, existem para cada um de nós um chamado específico. Pessoas que foram chamadas para servir no anonimato, pessoas que foram chamadas para o altar, pessoas que foram chamadas... Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele vai falar ali sobre os dons, sobre o ministério. Ele vai falar tipos, né? o apóstolo, o mestre, os doutores, né? Então a gente tem que entender que existem esses ministérios, né? Do profetas, só que todos nós temos algo para exercer. Não é nisso, mas Deus vai te usar em outro lugar. Igual você comentou sobre o Bezalel, a Oliabe, eles não estavam ali na comissão de frente, mas estavam trabalhando atrás, estavam construindo o tabernáculo. Então, assim, o que eu deixo para essas pessoas que hoje talvez não, sempre entendam que é Deus que chamou, é Deus que escolheu, não foi um homem. Diego, mas eu não me sinto bem aqui, mas procure a Deus. Deus vai direcionar, Deus vai levar para um lugar que vão te acolher, vão te abraçar, e você vai poder exercer aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Como eu disse, Jonas, ele tentou correr, ele tentou fugir, mas aquele chamado, aquela obra, aquela missão era para Jonas, não era para mim, não era para você. Tanto é que mesmo não querendo pregar, obrigado a pregar, as coisas aconteceram. Por quê? Porque Deus queria fazer através da vida de Jonas, né? Então, que nós possamos, você que está ouvindo, você que vai ouvir, né, entenda que Deus tem uma obra específica para a tua vida, que Deus tem um chamado específico para você, que você precisa exercer isso. Não importa o que você sofreu, não importa o que você viveu. Diego, mas não foi você. Mas eu sofri várias coisas, eu vivi várias coisas, e eu entendo que o chamado de Deus na nossa vida, ele não pode falar mais alto do que os nossos sofrimentos e abandonos. A gente tem que permanecer firme em Cristo, porque é Ele que nos chamou para essa grande obra. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo, todos que vão assistir. E próximo episódio a gente já vai marcar, né? Vamos trazer algum outro irmão para estar também colaborando, né? Através do seu testemunho, de uma palavra, de um ensino. Tem alguns irmãos também que, igual você falou sobre os dons, né?
Tem alguns irmãos que têm o dom de mestre, que sabem ensinar de uma forma diferente. Eu conheci alguns irmãos, tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos, fazer amizade. E eu quero trazer eles aqui também para fazer também um estudo ou algo sobre algum tema. E é isso aí. Vamos encerrar esse episódio de hoje. Francisco, eu gostaria também de agradecer, né? Agradecer, talvez, essa palavra, esse podcast vai chegar, né, aos ouvidos do meu pastor, hoje meu pastor Samuel Mariano, congrego ali no Campo de Belém, né, na cidade de Lins, um homem de Deus que também tem aí nos direcionado a obra do Senhor, acreditado naquilo que Deus tem na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Então também gostaria de deixar esse abraço a ele, né, ao pastor Samuel, irmã Débora, sua esposa, e toda essa família dele, e a igreja ali do Belém, na cidade de Lins, que nos acolheu ali de uma forma linda, poderosa, e que eu vejo Deus naquele lugar. Amém? Amém. Um abraço então ao pastor Samuel, a irmã Débora, né, que é a esposa dele. Um abraço, obrigado por ter liberado o Diego para vir para cá, compartilhar um pouco do seu testemunho, né, embaixo da bênção. Tem essa, né, Diego? Tem que vir embaixo da bênção, né? Se não vir embaixo da bênção, não tem como, né? Muita gente vai. Mas é isso aí. Então, quero pedir aos irmãos, a todos que vão ver, nos ajude, se inscreva no nosso canal, né? Isso ajuda demais a gente a crescer, espalhando a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que toda vez que a gente iniciar um novo podcast, vai chegar aí no seu celular. Deixe seu comentário, deixa aí falando um pouco sobre o assunto, deixa um comentário aí pra gente. Então, até o próximo episódio. Foi mais de uma hora, hein? Acho que dá 15 minutos, né?